Olá a todos, bem-vindos para essa nossa caminhada semanal pela estrada de Jesus, com Jesus, por Jesus. Por isso, com muita alegria, nos reunimos de novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elevando a Deus a oração que o Senhor nos ensinou, exatamente para que Ele nos envie o seu Santo Espírito, para que seja Ele, o Espírito Santo, a nos conduzir por essa estrada da salvação, que é o próprio Cristo Jesus. Assim, com toda a confiança, com toda a fé e com indizível alegria, digamos do fundo do coração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazendo uma pequena recordação do que nós vimos numa série que iniciamos lá atrás, no mês de julho. Fomos acompanhando com São Marcos a revelação progressiva de Jesus como o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo. São Marcos vai mostrando isso par e passo. Ele começa mostrando através de uma série de fatos que acontecem durante a caminhada de Jesus. Então, para ele revelar que Jesus é o Messias, ele que começa o seu evangelho dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus é o esperado Messias. Então, o objetivo de São Marcos é este, no seu evangelho: revelar a messianidade e consequente divindade de Jesus. Ele diz isso no primeiro versículo do primeiro capítulo. Ele assim abre o seu evangelho e vai terminá-lo lá na frente com a confissão de um pagão, o centurião romano, que ao olhar para Jesus morto na cruz, vai exclamar do fundo do coração, provavelmente já convertido: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, Marcos quer mostrar isso. Ele tem um início em que ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, e quem vai finalmente concretizar isso, dizer isso de maneira definitiva, é um centurião romano, portanto um pagão, é que vai dizer. Por quê? Porque à medida que Jesus foi se revelando o Messias, os seus conterrâneos não o aceitaram como tal. Quais foram essas revelações? Bom, ele começou por expulsando demônios. Primeira revelação: alguém que tem a força de expulsar demônios. Isso foi reconhecido porque ele não apenas os expulsava, como também falava com autoridade, diferente dos escribas, dos fariseus, no entender do povo. Muito bem. Logo depois, Jesus opera uma série de curas. Lembram-se? Ele curou a sogra de Pedro, ele curou um paralítico, ele cura um cego, ele cura um leproso. Então, essas curas não poderiam ter sido realizadas por uma outra pessoa que não fosse um ungido de Deus. Porque o tipo de cura que Jesus realizava era considerado um milagre. Então, milagre quem realiza é Deus. Ora, se Jesus estava realizando milagre, era um sinal potente de que ele era efetivamente o Filho de Deus, o Messias esperado. Mas o povo
embora visse aquilo, embora se admirasse com os fatos extraordinários, não chegavam a essa conclusão. Quer dizer, não tinham o coração aberto. Os olhos estavam abertos, os ouvidos também. Todavia, eles não tinham o coração aberto. Consequentemente, não podiam revelar que Jesus era o Filho de Deus. Aliás, a propósito, nós devemos nos recordar que quem se dirigia a Jesus como o Santo de Deus, o Filho de Davi, o Filho de Deus, eram aquelas pessoas que estavam possuídas de um demônio. Era o demônio que falava. Lembram-se daquela história que ele expulsou os demônios para dentro dos porcos e os porcos se atiraram no precipício e morreram afogados? Então são esses que revelam, mas são exatamente aqueles que não podiam revelar. Porque não sendo de Deus, obviamente não poderiam falar de Deus. Isso a gente deve ter sempre em mente. Falamos de Deus porque somos de Deus. Se não somos a favor de Deus, somos contra Deus. Quem está comigo, está comigo. Quem não está comigo, está contra mim. Jesus disse isso também ao longo da sua caminhada. Pois muito bem. Então progressivamente, por endemoniado, vem as curas que se revelam, curas extraordinárias. Depois Jesus anda nas águas, acalma a tempestade, entra no barco, está dormindo no barco, e aí os discípulos ficam apavorados porque vão morrer afogados, e Jesus que está dormindo, eles acordam Jesus, e Jesus manda o vento calar e as ondas amainarem. E aí ele tem o poder sobre a natureza. Quem é que tem o poder sobre a natureza? Quem criou. Ora, então Jesus estava provando com isso, quer dizer, com mais um passo progressivo. Vocês vejam que Marcos vai num crescendo, até chegar a um outro fato absolutamente extraordinário, que é a famosa passagem da menina morta, a filha de Jairo. A filha de Jairo, quer dizer que está morta, mas Jesus, condoído, compassivo, misericordioso, Jesus que vibra com a fé que as pessoas depositam nele, vem aquele chefe da sinagoga, Jairo, da sinagoga de Cafarnaum. O Jairo se atira, quando ele se atira, primeiro pede a cura da filha, que ela estava doente, mas depois informam que ela já morreu. Não perturbe mais o mestre. Ele se atirou no chão, se prostrou diante de Jesus e diz: Senhor, só tu podes salvá-la. Agora, Senhor, só tu podes ressuscitá-la. Não disse essas palavras, mas Jesus foi lá e ressuscitou a menina, porque ela efetivamente tinha morrido. Talita cumi. Então, quer dizer, ele ressuscita, ele faz com que aquela menina morta reviva, renasça, retome a vida. Jesus, então, prova com isso, quer dizer, logo de saída, ele prova que ele realmente é um ungido de Deus. Isto foi São Marcos. São João, que vai ser o objeto do nosso estudo hoje, há uma interrupção nessas passagens de São Marcos, como nós vimos isso lá para trás, e aí a liturgia dominical, começando no final, quase no finzinho de julho, e indo até agora, o final de agosto, quer dizer, vai até agora, até o domingo 22 de agosto, a liturgia acompanha São João. São João é que ilumina as leituras da liturgia. E num único capítulo, São João, ele fala daquele que é um grande sinal. Por quê? Em São João, a palavra milagre aparece como que por milagre, muito pouco. João, ao invés de chamar essas curas de Jesus, essas ações decididas e decisivas de Jesus, provando ser ele o Filho de Deus,
João não. O enfoque de João é diferente. Ele chama cada um desses acontecimentos de sinais. E no Evangelho de São João, os sinais são 7 ao todo. O que nós ouvimos durante este período de um mês praticamente, do final de julho agora até agosto, até domingo 22, é a leitura dividida, a leitura parcial do 6º capítulo de São João. É aquele que fala daquilo que eu considero o grande sinal. Na série dos 7 sinais, esse é o quarto grande sinal. O primeiro é a transformação do vinho, da água em vinho nas bodas de Caná. Este é o primeiro. Nós estamos no quarto, em que Jesus vai fazer talvez o que seja, um dos grandes discursos dele. Ele começa num determinado momento numa área externa, que é na beira da praia do lago de Genezaré. Ele começa lá, quando Jesus multiplica os pães. São João conta essa multiplicação dos pães, e ele vai terminar com o grande discurso de Jesus, segundo São João, lá no finalzinho, no capítulo número 6, versículo número 69 ou 70, ele vai terminar dizendo, São João informa que Jesus ensinou tudo isso na sinagoga de Cafarnaum. Então vamos entender a coisa. Jesus estava num lado do lago, e depois ele à noite sai, passar ensinando, e vai para outra parte do lago. E lá na outra parte do lago é que as coisas vão acontecer. Então ele sai da parte oeste e vai para a parte noroeste do lago, que é onde está situada a cidade de Cafarnaum. Mas antes disso, na outra margem do lago, Jesus então está fazendo uma grande pregação. Estamos na primavera, ainda chovendo, portanto, há uma observação de que o terreno estava verdinho, a grama estava bem viçosa, havia um grande gramado. Eu estou sintetizando a coisa em benefício do tempo, não é? Não vamos descer a muitos detalhes disso, mas é preciso que nós nos situemos no espaço para podermos entender as coisas. Então Jesus está falando para uma enorme quantidade de pessoas. Eles serão contados no Evangelho como 5.000 homens, mas só se fala dos homens, não se fala das mulheres que também acompanhavam, das crianças que também iam atrás de Jesus. Então havia na realidade mais de 5.000 pessoas que estão lá ouvindo Jesus pregar. Jesus falando daquilo que é o objetivo central da sua pregação, o reino de Deus. O reino é o cerne da mensagem de Jesus. É exatamente a realização, a concretização do reino. Reino de justiça, reino de paz, reino de santidade, para aqueles que são os santos de Deus. Que somos, no tempo somos nós também, não é? Então o que ocorre? Ocorre que Jesus está falando para aquela multidão na beira do lago, quando ele vê aquela gente toda. Na prática, na cultura daqueles povos semitas, o rabino, ou rabone, como São João chama, né, que é a forma hebraica para rabi, que a gente traduz por rabino, quer dizer mestre. O mestre fala geralmente sentado. Geralmente sentado. Por isso que, entre parênteses, nas audiências das quartas-feiras, lá no Vaticano, inauguradas com o Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele escalou uma quarta-feira para receber o povo.
Quer dizer, todo mundo se senta, mas o Papa geralmente fala sentado, porque ele é o mestre. Então ele está falando, isto é uma herança da antiga sinagoga judaica. O mestre era o único que se sentava, o povo ficava em pé. O povo ficava em pé. Nas grandes catedrais romanas, por exemplo, as grandes basílicas, normalmente não se senta. Agora sim, por causa da pandemia, mas antes não. A Basílica de São Pedro pega 10.000 pessoas, todas em pé. Eu sou testemunha disso porque várias vezes tive que ficar em pé. O povo fica em pé. Não havia bancos para a gente sentar. Uma vez por outra apareciam lá as cadeiras, a gente sentava quando a coisa era mais restrita. Mas normalmente não tem. Agora as igrejas normais, as igrejas paroquiais, essas têm os bancos. Mas isto era uma prática antiga na sinagoga. O povo ficava em pé e o mestre ficava sentado. Por isso, eu estou dizendo isto porque há uma pequena passagem que passa despercebida. Quando Jesus olha aquela multidão, ele diz a Filipe, que está do lado dele, um dos seus apóstolos mais íntimos, ele diz assim: escuta, como é que a gente vai alimentar essa gente toda? É a grande pergunta de Jesus, está ali. Capítulo número 6, versículos do 5 ao 13, que eu vou sintetizar agora, não vou descer especificamente a isso. Capítulo 6, versículos 5 ao 13. Jesus vira-se e, ao ver aquela multidão na frente dele, pergunta a Filipe, quer dizer, incitando-o a arrumar, a dar um jeito de alimentar aquela pessoa, aquele povo todo. Já era tarde, alimentar aquele povo todo. Filipe, muito pragmático e realista, com os pés no chão, vai responder a Jesus que nem 200 moedas de prata dariam para alimentar aquela gente. Ele está preocupado não necessariamente com a alimentação do povo, mas como nós vamos comprar a comida. Primeiro, não tinha um lugar para comprar. Numa outra passagem evangélica lá em São Marcos, o que acontece é que os discípulos dizem a Jesus para dispersar a multidão. São João não diz isso. Ele apenas mostra o seguinte: ele diz que Jesus perguntou, e a pergunta de Jesus tem um objetivo, é fazer com que os seus discípulos entendam que toda aquela gente que está lá reunida merece consideração, tem que ser cuidada. Não estão lá por estar simplesmente, estão em busca da palavra, em busca de um pão, de comida, alimento. O alimento era a palavra de Jesus. Eles iam atrás de Jesus para isso, porque estavam empolgados com aquilo que Jesus falava. Então essas pessoas, que a pessoa que está ali sentada é um próximo, é o nosso próximo. Ele tem que ser ajudado, ele precisa ser amparado, ele precisa ser alimentado se tiver fome. Chegará um momento da tarde em que evidentemente a fome bateu. Então Jesus provoca o seu discípulo para ver a reação dele, porque o próprio São João diz que a pergunta era retórica, porque Jesus, diz São João, Jesus sabia o que ele, Jesus, ia fazer, mas ele quer saber do discípulo que solução ele encontraria, e a reação do discípulo foi fugir do problema, embora o reconhecesse. Quer dizer, criou um problema em cima do outro problema, dando mais ênfase aqui a coisa material. Eu não tenho dinheiro para comprar. Se eu não tenho dinheiro para comprar, vire-se. Jesus podia ter dito isso, mas não estou criticando Filipe. Filipe está com os pés no chão, ele é realista,
eu talvez nem isso dissesse. Então, o que Jesus quer saber de Filipe é isso. Tanto é que a essa resposta de Jesus, há um outro momento. Filipe reage dessa maneira. Aí o amigo mais chegado a Filipe é André, o irmão de Pedro. Aí André chega perto dele, de Filipe e de Jesus, e diz para ele assim, mas tem aí um garoto. A palavra grega para garoto é paidarion, que significa servo. Um servo, um menino. Ele tem um cesto com 5 pães de cevada e 2 peixes. 5 pães de cevada e 2 peixes. É aí que aparece a história de que a grama estava verdinha. Estava tudo verde, justamente indicando o tempo em que isso aconteceu, que foi justamente na parte da primavera, no início da primavera. Era a época da Páscoa, então, o início da primavera. Aí Jesus, contrariando a prática normal, o que ele faz? Ele diz para os seus discípulos o seguinte, olha aqui, mandem o povo todo se sentar. Que o povo todo se assente. Ele mandou o povo sentar. Note, o povo ia lá para ouvir a palavra, como na sinagoga, os ensinamentos, a palavra de Deus. Normalmente ficava em pé, pois a solidariedade de Jesus se expressa também nisso. A compaixão. Ele tem compaixão daquele povo, porque ele está faminto. Faminto da palavra, em primeiro lugar, e faminto do pão. Então ele tem compaixão do povo. E segundo lugar, a compaixão dele leva-o a se solidarizar com o povo. Não pode ficar mais em pé, está cansado, senta todo mundo. O povo não sentava. O povo ficava em pé. Jesus sim é que sentava, porque ele era o Rabone, o Rabi, o mestre. Mas o mestre se identifica com o povo. Essa é uma grande lição para os discípulos, para nós. Se identifica com os necessitados e manda o povo sentar. Muito bem. São João, ao nos contar esta passagem, ele também fala, ele está pensando numa outra passagem do Antigo Testamento muito semelhante a essa, que eu coloquei ali, segundo livro dos Reis, capítulo número 4, versículos 42 a 44. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Para nós entendermos o que São João está contando e o que vai acontecer, é preciso que a gente leia em paralelo, que a gente confronte o texto pequeno do segundo livro dos Reis, no 4º capítulo, versículos 42 a 44. Eu vou sintetizar ainda, já é pequeno, mas eu não vou nem ler, eu vou apenas sintetizar. É uma passagem em que o servo de um profeta Eliseu, chega para Eliseu e diz exatamente o seguinte, quer dizer, resumindo a história, não é? Contando a história, como a história se nos apresenta. Mestre, há aqui 100 pessoas. Aí Eliseu diz assim, muito bem, dê de comer às pessoas. Olha lá, Jesus também está perguntando, vai dar de comer. Muito bem, dê de comer às pessoas. Não, mas mestre, eu só tenho 5 pães. Não, eu tenho 20 pães. 20 pães. Como é que eu vou dar 20 pães para 100 pessoas? Não dá. É matematicamente impossível. Como é que eu vou dar 20 pães? São 20 para 100. São 20 para 100. Então ele diz assim, quer dizer, há o quíntuplo, não é? Do número de pessoas em relação aos pães que ele tem. Tem 5 vezes mais pessoas do que o número de pães que ele tem. Aí ele diz que isso não é possível.
Eliseu só diz isto. Olha aqui. Distribua os pães, dê de comer às pessoas. O Senhor proverá. Ele diz, o Senhor, quando se fala o Senhor no Antigo Testamento é Deus. Deus proverá. Da mesma maneira como ele tinha saciado a fome do seu povo no deserto com o maná. Não é? Lá na história de Moisés. Então, para Eliseu, isso era chave. Isso era definitivo. São 20 para alimentar 100, 20 pães de cevada ainda por cima, para alimentar 100, então você vai lá e distribua. Assim mesmo, não vai faltar. E realmente, Eliseu distribuiu, não faltou e sobrou. Teve que recolher cestos. Então, essa é a história do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, São João conta uma história muito parecida. É ou não é? Só que aí a diferença era muito maior. Havia 5.000 pessoas, 5.000 homens, como se diz, havia muito mais, e só tinha o quê? Nós só tínhamos um cesto com 5 pães. Quer dizer, havia um número muito maior, 1000 vezes maior, do que o caso do Eliseu. No Eliseu era 20 para 100, 5 vezes, o outro é 5.000. Quer dizer, o milagre, entre aspas, de Jesus é muito maior. Mas há um outro detalhe. Eliseu diz para o servo, então você tem o servo, e Eliseu diz para o seu servo, que vem com os pães de cevada. Aqui também, a criança, paidarion, que significa criança, menino, mas também significa servo, então, há uma semelhança entre um relato e outro. Aquela criança chega com o seu cesto com 5 pães, e Jesus diz a mesma coisa, manda sentar, só que com uma grande diferença. Eliseu não fala por você, ele fala em nome de Deus. Ele diz, Deus proverá, Deus dará. Jesus manda o povo sentar. E aí o que ele faz? Ele pega um pão, faz uma oração, dá graças a Deus por aquele alimento que é dom, que é graça, que é bênção. Pede a bênção de Deus para aquele pão e depois manda distribuí-lo. O que aconteceu? Todos nós sabemos. Toda a multidão foi saciada, comeu a saciedade, não faltou, e além de não faltar, sobraram as sobras, encheram 12 cestos. Os números são importantes nisso, porque na realidade nós temos 7 itens de alimento. São 5 pães e 2 peixes, pães de cevada, como o do Eliseu. Segundo, o servo de Eliseu corresponde ao menino, o paidarion, que também é servo. Terceiro, nós temos 12 cestos. Esses 12 cestos, tudo isto na mentalidade oriental, na mentalidade semítica, tem um significado fundamental. O 7 é número de plenitude, assim como o 12. Ainda no domingo passado, ao comemorarmos a grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora, o que nós falamos e o que nós ouvimos, que apareceu no céu a Arca da Aliança, e depois um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo na cabeça uma coroa com 12 estrelas, 12. Ou seja, ela estava plena de Deus. Então esses são sinais de que aquele que está operando o milagre aos olhos humanos, na realidade, ele está dizendo no fundo, quem ele é. Porque só mesmo o Filho de Deus, o Messias, poderia realizar aquele extraordinário feito, alimentar uma multidão de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, e ainda por cima, não só alimentá-los, alimenta, mas sobra. Sabe por que sobra? Sobra com um significado bíblico.
estudos bíblicos, os nossos, há um outro significado. A sobra, os 12 cestos que se encheram, lá em Isaías, se não me engano, versículo 50, capítulo 50, lá em Isaías, Isaías fala da plenitude dos dons messiânicos. Quando existe uma grande multiplicação de dons, os dons messiânicos são infindáveis. E Jesus estava mostrando com isso que esse dom estava nele, porque ele é o Messias. E apenas o dom, quer dizer, o dom de Deus que está em Jesus, seria capaz de produzir aquele fato extraordinário, aquele feito maravilhoso, de que uma multidão de 5.000 homens e mais as mulheres e as crianças fossem alimentadas com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas há um outro ponto em São João que eu gostaria de chamar a atenção, que me parece que é fundamental também. São João fala do paidarion, quer dizer, do menino, que se aproxima com aquilo. Há muito que eu me venho perguntando, como é que surge esse menino? Porque André, da leitura, não é? do texto, a gente percebe que André aparece depois da interpelação de Jesus a Filipe, e Filipe fala do dinheiro que precisaria, não é? 200 moedas de prata, uma moeda de prata pagava um dia de salário. Então precisaria de quê? De 200 dias de salário para comprar pão para aquela multidão toda. Esse é o pensamento prático de Filipe. Agora, então André entra em cena para dizer que aí um menino com um cesto, com 5 pães. Eu me fico perguntando, havia uma multidão, um menino, como é que o André conseguiu enxergar um menino no meio daquela multidão e carregando um cesto com 5 pães e 2 peixes? Eu acho que não foi bem assim não, para mim. Eu acho que o menino é que se aproximou de André. E ele se aproxima de André na sua confiança, na sua crença em Jesus. Ele se aproxima de André e diz para ele, e mostra o cesto para ele, ou diz, olha, eu tenho aqui esses pães, porque ele devia estar por perto, ouviu. A iniciativa para mim não foi do André, não. A iniciativa foi do menino. O menino é que abre o horizonte para André ir a Jesus e dizer que ali estão 5 pães e 2 peixes. Na lembrança, quiçá, dessa passagem de Reis, em que Eliseu também é instigado, ou instiga o seu servo que tem 20 pães de cevada, instiga o seu servo a dar de comer àquela multidão. Então, a multiplicação dos pães, na visão de João, que é um grande sinal, disse dos 7 ao 4º sinal, chegamos à metade dos grandes sinais de João, sinais reveladores de Jesus como o Messias, o enviado de Deus, ou seja, o próprio Deus feito homem. É isso que São João está dizendo? Isso está consoante com o prólogo do seu evangelho. No princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus. No versículo 14, e o verbo se fez homem e habitou entre nós, quer dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é entre nós no texto, é em nós. Ele veio para nós, e Jesus vai revelar exatamente isso na continuação desta passagem. Então, de início nós tivemos a grande multiplicação dos pães. Aí, terminado, o povo se saciou, o povo ficou, comeu até explodir, o verbo grego dá essa conotação. Quer dizer, existe um verbo em português que quer dizer que significa empanzinar-se. Empanzinar-se significa comer à saciedade, comer até estourar, vamos dizer assim, numa linguagem mais figurada. O povo comeu, mas comeu até dizer chega.
Aí, terminado aquilo, a multidão se dispersou e Jesus disse para os discípulos passarem para outra margem do lago, que foi quando eles saíram do lado oeste e atravessaram para o lado norte, nordeste. Saiu daqui e foram para lá, para o nordeste, da outra margem do lago, onde estava situada a cidade de Cafarnaum, onde morava Pedro, onde Jesus tinha curado a sogra de Pedro, e onde Jesus morava também, hospedando-se na casa de Pedro. Então eles passam para o outro lado do lago, e é exatamente nessa travessia, segundo São João, que acontece também um outro fato extraordinário. Na visão de São João, quer dizer, no relato de São João, Jesus vai andar sobre as águas. É aquela passagem que Jesus anda nas águas, porque eles atravessam a noite, e na noite Jesus aparece andando nas águas. Muito bem, mas ao chegarem do outro lado, o povo que tinha sido saciado, percebendo que Jesus não estava mais no lado oeste, mas vendo que a barca se dirigia para o lado nordeste, o que eles fazem? Eles fazem exatamente o mesmo percurso, só que por terra. E andam tão rápido, o lago é assim, né, circular, ele anda tão rápido que eles chegam lá de manhã, chegam lá, e Jesus ainda não tinha... Quando Jesus e os discípulos chegam, a multidão se aproxima. A multidão se aproxima dele, e aí, Senhor, Senhor, aqui estamos. Pô, o senhor foi embora. Nós queremos. É como se eles dissessem o seguinte: nós estamos saciados, mas queremos mais. Então eles foram atrás de Jesus, porque eles tinham participado de um momento extraordinário. Eles tinham comido à saciedade o pão verdadeiro. E aquele homem que tinha feito este milagre, aspas, tinha produzido este milagre, se ele conseguiu fazer com 5 pães aquele milagre de alimentar 5.000 pessoas, então, se ele pode menos, ele pode mais. Nós queremos mais. Essa foi a mentalidade do povo. Nós queremos mais. E este é um ensinamento que começa nesta parte. Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. De bens materiais. Das coisas que nos dizem respeito pela matéria. Nunca. Queremos sempre mais. A nossa maneira de agir é em busca do ter. Veja, aqui isso está bem caracterizado. O ter era ter o pão. Eles tiveram o pão. Eles não estão preocupados com o ser. O ser é quem produziu aquele milagre. Eles não estão fixados na pessoa de Jesus, somente para produzir mais milagres. Então, para eles, Jesus é um homem que faz aquilo. Eles querem, é o fruto, é o resultado daquela ação de Jesus, daquele milagre de Jesus. Então, eles tiveram a saciedade, se empanzinaram, mas queriam mais. Talvez isso explique muito o fato de que hoje muito poucos têm muito e a imensa maioria tem muito pouco. Quando não, nada. E na multiplicação dos pães? Então qual é o grande sinal da multiplicação? São dois grandes sinais na realidade. O primeiro grande sinal é este: pega 5 pães e distribua por aquela multidão, partilha.
Se você tem alguma coisa, partilhe com os seus irmãos. E se você realmente tiver o espírito da partilha, quiser se dividir, quiser se subdividir, quiser ser você, muitos vocês, para os muitos irmãos, não faltará. Pelo contrário, sobrará. A partilha é fundamental. A partilha é parte, a partilha é um fator importantíssimo na nossa vocação cristã. Não é o meio vocacional? A gente fala da vocação religiosa, da vocação familiar, da vocação sacerdotal, da vocação pessoal de cada um. Vocação é chamado. Mas nós temos um chamado principal que antecede todos nós que fomos batizados, nós que seguimos o Cristo, mas especialmente nós que fomos batizados. É a vocação cristã. Qual é a vocação cristã? A vocação cristã, um dos pilares da vocação cristã, do chamamento cristão, é exatamente a partilha. Fazer aquilo que Jesus fez. Ele se dividia no meio para aquelas pessoas todas. Ele era uma pessoa que se dividia. E tanto isso é verdade que na multiplicação dos pães, o que acontece? Ele está prefigurando aquilo que acontecerá mais tarde, na última ceia. Quando ele vai transformar o pão, dando o mesmo sinal. Primeiro oferece em oração a Deus, pede a bênção de Deus e depois partilha. Esta é a grande graça. Ele partilha com todos. Ele partilhar com todos o pão quer dizer, ele sabendo que ia voltar para o Pai, ele não quis nos deixar órfãos. E ficou no meio de nós, e está no meio de nós, não apenas para estar junto a nós, mas para estar conosco, em nós, dentro de nós, no nosso coração. E ele faz isso concretamente, de uma maneira simples, de uma maneira humilde, num pedaço de pão, que para nós é a hóstia consagrada. É a Eucaristia. Eucaristia em grego significa ação de graças. Ao recebermos o corpo de Jesus, o recebemos por graça de Deus. E devemos dar graças a Deus por ter Jesus em nós. Jesus não se foi. Jesus é pessoa concreta dentro de nós, no pão partilhado, na Eucaristia. A multiplicação dos pães prefigura o grande sacramento, na palavra de hoje, da Eucaristia. Um simples pãozinho, uma simples hóstia, uma partícula de pão, e naquela pequena hóstia, mesmo partida, mesmo quebrada, se cair um farelinho, é Jesus que está ali, integralmente. Tomai e comei, todos vós, isto é o meu corpo. É o que ele vai dizer agora, na sequência desse evangelho, dessa passagem do Evangelho de São João, passagem extraordinária, passagem que nos levaria o ano inteiro e não conseguiríamos cobrir todas as suas implicações. Mas esta é bem clara. A Eucaristia é o fundamento, é o sacramento que dá força à nossa vocação cristã. Daí a necessidade que temos de comungar, quer dizer, comer o pão consagrado que é o corpo de Cristo, embebido no seu sangue, o sangue que Jesus derramou na cruz para nossa salvação. Quando formos à comunhão, tenhamos sempre isto na cabeça, mas não só na cabeça, mas no coração. Vou receber Jesus.
É Ele que se partilha para nós. E isso ele deixa bem claro na sequência desse extraordinário evangelho. Ali, no capítulo número 6, a partir do versículo número 26. Vamos voltar novamente a isto depois de vermos então as primeiras implicações, quer dizer, da nossa vocação cristã. O pão partilhado nos leva também a partilhar com os nossos irmãos os bens, aquilo que nós podemos doar. Não devemos guardar tudo para nós, devemos buscar ajudar aqueles que necessitam, especialmente os que mais precisam. E o mais precisam não quer dizer apenas de bens materiais. Dividimos sim as cestas de alimento, mas devemos também ter sempre em mente aquele nosso irmão que está do nosso lado. Pode ser um amigo, mas também pode ser um estranho no metrô, no ônibus, na rua, que nós vemos pela sua expressão fisionômica que está sofrendo, que está passando por um momento difícil, um momento de angústia, não sei qual é. Se não vão chegar perto dele e perguntar porque realmente não teria como fazê-lo, no mais das vezes, que não nos falte, pelo menos, se temos esta sensibilidade de partilha, que não nos falte uma oração por aquele irmão que a gente está vendo e está sofrendo. Muitas vezes, a pessoa está sofrendo não porque esteja numa cama de hospital. Esses nós estamos vendo. E aqueles que sofrem sem que nós consigamos ver exatamente qual é a causa, o motivo do sofrimento, mas no rosto, estampado no rosto. E se os olhos são o espelho da alma, basta olhar, mas com os olhos do coração, com compaixão, com misericórdia. Não posso ajudá-lo, não sei quem ele é, mas é um irmão meu. Faça uma oração e você estará fazendo o mesmo que Jesus, partilhando de si, dando de si para aquele irmão, para aquele que tudo pode e pode salvar. Então é preciso a gente ter isso em mente. Mas voltemos ao Evangelho de São João. Diz a multidão que chegou do outro lado da margem: mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Olha bem a pergunta: mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Nós nem vimos o senhor sair. Quando foi que o senhor chegou aqui? O senhor já estava aqui? Quando foi que o senhor chegou? Pois eu queria saber, eu já queria estar aqui porque eu quero mais. Esse aqui foi o ponto. Eu gostei tanto do que aconteceu lá do outro lado que eu andei tudo isso e vim para cá, porque eu quero mais. Eu quero mais desse pão, eu quero mais do que você pode me dar. Mestre, quando foi que você chegou aqui? Olha a resposta de Jesus, que é fundamental. É o número 26. São os dois versículos 26 e 27. Jesus, ao ouvir isso, disse: pois eu digo a vocês que em verdade, vocês estão me procurando porque comeram o pão à vontade, porque se saciaram, porque se empanzinaram, porque ficaram satisfeitos, mas não porque tenham entendido a razão dessa multiplicação dos pães. É o que nós estamos falando. O povo é a palavra de Jesus. Jesus conhece mais. Jesus penetra a fundo na psique, quer dizer, na alma das pessoas. Vocês vieram aqui atrás de mim porque vocês se saciaram, vocês se empanzinaram. Vocês não estão interessados naquilo que eu estou falando. Vocês estão interessados em comer a coisa material, em receber a coisa material. É por isso que vocês estão aqui, quer dizer, Jesus foi fundo, com o dedo na ferida. Vocês estão aqui por interesse egoísta, interesse próprio. Ele não disse isso, mas é a tradução. Vocês estão aqui porque ficaram satisfeitos,
e não porque entenderam o que isto significa. Este milagre, poderíamos dizer, vocês viram um milagre, mas não entenderam. Quem é que praticou o milagre? Vocês vêm em busca da coisa material, mas não estão interessados em quem praticou o milagre. E esse quem praticou o milagre, se fez isso é porque está dando um sinal de alguma coisa. E Jesus dá um conselho que serve para nós até hoje. Não trabalhem a fim de conseguir a comida, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga. É o pão. O pão fica bolorento, o pão azeda. A comida toda estraga. Se você deixar sem conservação, ela estraga. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: esses são bens materiais, são bens que passam, mas ao contrário, vocês têm que conseguir a comida que dura para a vida eterna. Jesus está se aproveitando da situação, foi a comida. Ele está dizendo, vocês têm que guardar, vocês têm que viver, têm que procurar conseguir os bens que duram a vida eterna. Aqueles que a traça não destrói, dirá ele depois, numa outra passagem. Vocês têm que buscar um tesouro no céu. E não esses bens materiais, esses bens terrenos que passam. Ouro falso, tem fake news, tem fake gold, ou seja, ouro falso, brilho falso. Vai atrás do que é realmente importante. Fica atento à palavra de Deus, especialmente na liturgia, na hora da missa e no estudo dela, como nós fazemos aqui há tanto tempo, graças a Deus. Fiquem atentos ao que Deus está querendo dizer para você, no fundo do seu coração. Deus fala para todos, mas no meio de todos, há um especialmente, a que ele se dirige especialmente, e esse um é você, sou eu. Busquem aquilo que dura para sempre. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que ele tem autoridade. Quando Jesus se refere a si, ele diz, o Filho do Homem, ele se refere a si chamando-se o Filho do Homem, tal qual a figura, né? A visão de Daniel, lá no Antigo Testamento, do profeta Daniel. Ele viu descer do céu um como que Filho do Homem. A partir daí, Jesus passa a se chamar Filho do Homem. É assim que ele usa, é essa expressão que ele usa sempre no Evangelho de São Mateus, porque Mateus está muito ligado ao Antigo Testamento. Então, o Filho do Homem é o único capaz de conseguir isso para vocês. Está aqui. Olha aqui, o Filho do Homem dará essa comida eterna a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. E nós acabamos de ver isso. Lá em São Marcos, lembram-se? Os possessos, os homens endemoniados que ele curou, o paralítico, a sogra de Pedro, a filha do Jairo que ele ressuscitou, numa progressão. O Filho do Homem recebeu de Deus este poder. Ele recebeu de Deus este poder porque ele é Filho de Deus, porque ele é o Messias. Vocês não viram nessa, diz, né, Jesus está querendo dizer, nessa multiplicação dos pães, vocês não viram o Messias, vocês só viram o pão. O pão é verdadeiro, o pão estava lá, mas busquem aquilo que realmente importa. Jesus disse isso para aquele povo que foi pegá-lo lá na praia, querendo mais, gananciosamente, mas não queria mais, não queria nem saber de quem é que tinha feito o milagre. Sabia que aquele homem tinha esse poder, mas não se deram conta de que esse poder derivava de uma outra coisa.
E aí eles perguntam, e o que é que Deus quer que a gente faça? Responde Jesus, Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. E quem é que Deus enviou? O seu próprio Filho. Na plenitude dos tempos, diz São Paulo aos Filipenses, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. A mulher é aquela vestida de sol, com uma estrela, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, tendo a lua aos pés. Essa é a mulher. Foi dela que Jesus nasceu. Ele é um homem, ele era aquele homem que estava ali perto deles, junto deles, querendo justamente que eles entendessem isso. Mas eles estavam mais preocupados com as coisas materiais, as coisas que você pode tocar, as coisas concretas, em saciar os seus desejos, a sua vontade. São passados 21 séculos e eu acho que a humanidade ainda não entendeu isso não. Já entendeu muito, mas não entendeu de vez de tudo. Aí é preciso vir um cataclismo, um maremoto, um terremoto horroroso, e especialmente uma pandemia como esta, em que nós estamos ainda vivendo e cujas consequências serão duradouras, para ver se a gente muda. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Aí ele pergunta assim, bom, então, que milagre você vai fazer para a gente ver e crer em Ti? Veja bem, que milagre você vai... Ele tinha acabado de fazer um milagre. Na realidade, a palavra não é milagre, é sinal. Tanto que eles vão perguntar mais adiante, vão dizer mais adiante, os nossos pais no deserto foram alimentados. Deus deu um sinal e mandou o maná. E você, o que você faz? Vejam bem, a cegueira é tanta, não é a cegueira física, concreta, eu sou cego porque eu não vejo, não vejo, não. Eles não só não viam, e o pior cego é aquele que não quer ver, mas não enxergavam, porque a gente vê ou não com os olhos, mas a gente enxerga com o coração. Enxerga com o coração. Então vocês viram, e ele diz que os nossos pais antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Aí Jesus já bateu, pois eu afirmo a vocês, e isto é verdade, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Ali que eu coloquei, o pão da vida, o verdadeiro pão. Então, Jesus está confrontando, ele está dizendo, não foi Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus para que o povo recebesse um pão verdadeiro chamado maná. Mas agora, vocês estão sendo chamados a comer do verdadeiro pão. Essa sutil transposição do adjetivo que normalmente é posposto ao substantivo pão verdadeiro. Jesus transforma esse pão verdadeiro em verdadeiro pão. O pão que a gente come é um pão verdadeiro, mas o verdadeiro pão é aquele que Ele dá. É aquele que Deus dá no seu Filho. É aquele que fez Jesus se transformar em pão para saciar a fome dos seus irmãos pela partilha. E esse pão é a Eucaristia. É Ele mesmo. Eu afirmo a vocês, porque o pão que Deus dá é aquele que desceu dos céus e dá a vida ao mundo. Este é o verdadeiro pão. Veropanis, verdadeiro pão. Panis vitae, o pão da vida, é dado por Deus. E esse é dado por Deus na figura do seu Filho. Do seu Filho que vai se doar.
aqui nesse momento ele iria se doar. Aliás, ele já estava se doando, ele era. E o povo não compreendeu, o povo não enxergou esta realidade. A grande pergunta continua a ser: será que estamos enxergando esta realidade? Nós aqui estamos, mas eu não quero me distinguir dos outros. Aqui nós estamos, nos nossos estudos nós sabemos disso, mas na vida prática, quando bate o sofrimento, quando bate a necessidade, quando bate a angústia, como nós nos comportamos? Ah, Senhor, queremos que você nos dê desse pão. Esse pão da vida eterna. O povo ansia por isso. O pão é o pão da palavra. É o pão eucarístico. O povo ansia por esse pão. Ele anseia, ele quer esse pão que dá a vida, o pão da vida eterna. Aí Jesus diz a sua frase principal, que é o seu grande sinal: eu sou o pão da vida. Olha bem, eu sou o pão da vida. Eu sou. Este é o nome que Deus atribuiu a si mesmo quando ele conversou com Moisés. Ou quando ele conversou com Abraão. Eu sou, ego sum Yahweh, eu sou aquele que sou. Para o Moisés ele disse a mesma coisa. Eu sou. Moisés perguntou a ele, e quando eles me perguntarem quem és tu, o que eu vou dizer? Tu dirás que eu sou, disse eu sou. Deus revela o seu próprio nome. Eu sou. Eu sou é aquele, o eterno. Eu sou e faço. Eu sou e estou. Este é o nome de Deus. Javé. Yahweh. Yahweh é o verbo ser em hebraico. Deus se revela como aquilo que ele é. Eu sou, significando que eu era e eu serei sempre. Agora Jesus atribui-se a si mesmo o mesmo apelativo, eu sou, e complementa com o pão da vida. Eu sou, predicativo, o pão da vida. Eu sou Deus. E quem é Deus? O pão da vida. Jesus não se deixaria apenas ficar na palavra. A palavra é tudo, a palavra é pilar, a palavra é básica. Mas mais do que isso, ele se daria como pão para a nossa alimentação. E aí ele inicia um famoso discurso sobre o pão da vida, que nós vamos apenas sintetizar aqui. Não vou deixar, não vou passar. Isso vai do capítulo número 6, versículos 40 ao 57. Ele faz o famoso discurso do verdadeiro pão, o pão da vida, atribuindo-se a si mesmo essa qualificação. Ele é o pão da vida. Ele veio para saciar a fome dos seus irmãos, a fome do povo. E ele sacia esta fome, continua a saciar esta fome pela sua palavra e pela Eucaristia, que é ele mesmo sacramentado. É ele mesmo que se transforma em pão vivo, descido dos céus, para a nossa, para saciar a nossa fome, como ele já era a água viva da samaritana, que saciou a sede da samaritana e sacia a nossa sede, sede de justiça, sede de santidade, sede de paz. Não podemos viver só de nós. Nós não nos bastamos a nós próprios. Nós precisamos do Senhor Jesus, o Filho de Deus.
na palavra e na Eucaristia. Se nós conseguirmos entender isto, com o fundo do nosso coração, a nossa celebração litúrgica tem de necessariamente ser diferente. As distrações que tiram a nossa atenção do principal são deixadas de lado. O celular, evidentemente, tem que ser desligado, porque aquele momento é este momento de Jesus na frente daquela multidão. Ele manda sentar-se. Nós estamos sentados. E quando ouvimos a palavra, estamos ouvindo, estamos matando a fome de Deus pela palavra. A palavra que é explicada na homilia e a palavra que se transforma em pão, alimento vivo para o nosso corpo, sim, e para o nosso espírito, principalmente. Jesus é quem afirma: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem se alimentar deste pão, que é o meu corpo, a minha carne é um pão. Aquele que comer da minha carne e crer em mim, mesmo que tenha morrido, não morrerá, mas terá a vida em abundância, a vida em plenitude na eternidade. Mas nós já recebemos esta vida eterna na nossa vida, aqui e agora. Ela está incipiente dentro de nós. Ela é como que aquela sementinha de mostarda que está dentro de nós. Nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida, e vida em plenitude. E o próprio Filho de Deus veio se dar a si mesmo, para que nós tenhamos forças para enfrentar as dificuldades dessa vida. A vida eterna nós carregamos dentro de nós, nessa passagem por este vale de lágrimas. Mas nós levamos a vida eterna. Ela se realizará plenamente lá na eternidade. Mas enquanto ela não se realiza, nós temos que vivê-la aqui. Na partilha com os nossos irmãos, essa é a nossa vocação. Vocação cristã é essa. Partilhar com os irmãos quem nós somos. E nós somos eternos. Então temos que partilhar com os nossos irmãos essa eternidade, para que eles possam também se sentir encorajados a enfrentar as dificuldades, para viverem desde já a eternidade que será planificada no céu com Deus Pai, quando formos um com Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Seguro nas mãos de Nossa Senhora e de São José, já que este é o ano josefino também. Esta é a grande mensagem, o pão da vida. Pois então Jesus deve ter feito isso. Eu acredito que num determinado momento ele deva ter levantado o braço e dizendo assim, segurou o braço e disse assim: este é o pão da vida, é a carne, é o corpo dele. Quem comer deste pão, quem comer a minha carne, terá a vida eterna. Você acredita? Eu tenho que me olhar no espelho todo dia e dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque eu sou fraco, eu sou limitado. Eu não consigo explicar, não importa. Mas eu creio. Mas aumenta a minha fé.
Este é o pão vivo desce do céu. Jesus segurou a carne. E aí sabe o que aconteceu? Diz São João. É só ir lá e ver. É o finalzinho. São João diz que o povo começou a se afastar dele. São João vai dizer que ele ensinou essas coisas na sinagoga. Então eu imagino a sinagoga repleta de gente. E o povo começou a sair, começou a estranhar. Olha, quem é esse camarada que diz que para comer a carne dele? Ora, aquele que come a carne é um antropófago. É um antropófago. A gente vai comer a carne. Veja bem, o fato de o povo virar as costas para Jesus, depois de ele fazer esta revelação absolutamente extraordinária e definitiva, de ele se dar a si próprio, de ele se revelar como o Filho de Deus, o Messias, sabe o que aconteceu? Viraram as costas. Salvo aqueles que tinham sido curados. Esses não. Mas nos outros evangelhos, especialmente Marcos, nós vemos que depois de Jesus realizar um extraordinário sinal, ao curar, ao ressuscitar a filha do Jairo, a pergunta que se fazia era essa. O povo se perguntava entre si: quem é esse homem? Não é ele o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a sua mãe, Maria? Isso vai se repetir em todos os evangelhos, essa pergunta. Quer dizer, o povo, embora beneficiário de todos aqueles milagres, entre aspas, de todas aquelas benesses que Jesus estava dando e que tinham um significado muito maior, não buscavam esse significado, não alcançavam e viviam perguntando: quem é esse homem? Esse homem que fala com autoridade, eles reconheciam. Esse homem que amaina a tempestade. Esse homem que anda no mar. Os discípulos, aqueles mais chegados, os apóstolos, achavam que era um fantasma. E isso vai perdurar até o fim. Até depois da ressurreição. Então, o homem que é Jesus, ele está se revelando às pessoas, e eles, o máximo que conseguem dizer, o que é uma verdade, é que se tratava de um profeta. Mas ninguém diz que ele é o Messias. Ninguém diz que ele é o Filho de Deus. Menos um. Menos um. Quando o povo começa a dar as costas para Jesus, depois do que Jesus tinha feito por eles, nesse capítulo 6, ele termina da seguinte maneira, versículos números 60 a 69. Muitos dos que ouviam Jesus disseram que o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Isso valeria um estudo, mas vamos passar. O povo simplesmente vira as costas. Jesus, então, quando o povo o abandonou, versículo 66, e não o acompanharam mais, então ele perguntou aos 12, os 12 apóstolos, os mais chegados. Ele pergunta a você e a mim principalmente, os que eram mais unidos a ele, aqueles que ele próprio havia escolhido. Ele pergunta aos 12, quando aquela multidão dá as costas para ele, vai embora, porque o ensinamento é difícil, porque como é que pode comer a carne? Não estavam com os olhos da fé, o coração aberto. Então Jesus concretamente pergunta ao discípulo, como ele perguntara antes, lá no caminho de Cesareia, um tempinho antes, ele perguntava assim: e vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Segundo Mateus, é essa a revelação do Messias. Segundo João, não. João não conta esse episódio de Cesareia de Filipe. Ele põe exatamente a mesma coisa aqui.
depois do discurso do pão da vida. Portanto, é mais contundente, é mais forte. Aí, quando ele diz, porque Jesus pergunta, não pergunta quem é que eles dizem que eu sou. Não. Jesus diz para os seus discípulos, para os seus apóstolos, os amigos mais chegados dele, aqueles que ele escolhera a dele: vocês também querem ir com os outros? Os outros lhe deram as costas. E vocês 12, vocês querem ir com os outros? Jesus não diz, ele está querendo saber. Aí, Pedro toma a frente e diz o seguinte: Senhor, e a quem iremos? Ad quem ibimus, em latim, Domine, ad quem ibimus, Senhor, a quem iremos? Vocês querem ir com os outros? O verbo é o verbo ir. Aí ele diz assim: Pedro, Senhor, a quem iremos? Ibo, a quem iremos? E completa com a frase que é a profissão de fé da igreja. É também um pilar da nossa vocação cristã. Pedro completa dizendo: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Aí está. Tu tens palavras de vida eterna. Aquilo que tu dizes nos leva para a eternidade. Por quê? E aí ele completa: tu és Cristo, filhos dele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em Cesareia de Filipe, ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Ou já teria dito: tu és Cristo, filhos dele vive. Ou seja, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falando em nome de todos os outros. Ele é o mais boquerroto, ele é o mais assodado, é o mais atrevido, é aquele que confessa a sua fé, mas baqueia, por isso ele afundou. Mas ele tem um coração repleto de alegria e de amor generoso por aquele que é só amor para eles. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, porque tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Lá em Cesareia de Filipe ele disse isso: tu és Cristo, tu és o Messias. Filhos dele vive, o Filho do Deus vivo, porque Deus não está morto, Deus está vivo, e o Deus vive em Cristo, e Cristo transmite essa vida divina para nós, e não só a transmite para aqueles que nele creem, ele próprio disse isso: naqueles que nele creem. Ele vai mais além, ele se dá como alimento para todos aqueles que o buscam. Ele se partilha, ele se entrega e nos dá uma grande lição para nós também partilharmos, mas partilharmos o nosso ser e principalmente o nosso ser interior com aqueles irmãos e os irmãos mais necessitados, sejam eles quem for. Se é necessitado, eu conheço, eu posso fazer alguma coisa, dê pelo menos o teu ouvido, dá o teu ouvido a eles, mostra solidariedade, é Cristo fazendo isso. Lá em Cesareia de Filipe, Jesus respondeu a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja que Jesus edificou sobre a pedra que é Pedro, hoje é representado pelo nosso Papa atual, Francisco. Pois muito bem, aí essa pedra é a igreja.
E a igreja, ela se compõe de muitos tijolinhos. Um deles é você, o outro sou eu. E é um tijolo que precisa, é um tijolo que tem vida. E que precisa do pão da palavra e do pão eucarístico. Toda hora Jesus nos pergunta: vocês também querem ir embora? Vocês irão com os outros? Está falando comigo. Que eu tenha força para responder: Senhor, a quem irei? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas que eu não diga isso apenas da boca para fora. Eu diga isso com um sentimento profundo de agradecimento a Deus por nos ter dado o seu Filho, por nos ter dado a si próprio no seu Filho. Que pela palavra e pela Santa Eucaristia nós possamos ser cada vez mais Cristo. Possamos ser aquilo que a nossa vocação cristã nos intima a ser. Alter Christus, ipse Christus, outro Cristo, o próprio Cristo. Este foi o pão da vida. Este é o pão da vida. Pensamos a Nossa Senhora, que ela que levou, ela que formou no seu seio imaculado o pão da vida, o seu Filho, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Nos ajude sempre, nos dê forças, nos ilumine, nos revista da palavra e abra sempre o nosso coração ao corpo de Cristo que nos é dado sacramentalmente. Ou então, quando nós não podemos tomar a Santíssima Eucaristia sacramentalmente, que seja em espírito, como nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório. Como nos ensinou tão bem São Paulo da Cruz. Peçamos a Maria, que inspirou esses dois grandes santos. Peçamos a Maria que ela nos ajude diariamente e que possamos comer sim desta palavra, prosseguindo nessa nossa caminhada de estudos bíblicos, porque quanto mais nós aprendemos, mais nós nos alimentamos do Cristo Senhor em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Até a próxima.